O que é a bênção dentro da Igreja da Unificação? Salve pessoal, muito prazer, meu nome é Martim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo FAQ respondendo as perguntas mais frequentes. Agora sobre a bênção, um tal termo muito utilizado dentro da Igreja da Unificação, mas que não é muito claro, principalmente para as pessoas que não são membros. Então, bora responder as perguntas mais comuns sobre esse tema, mas antes contextualizar o que seria a própria bênção. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, o que é bênção? A bênção nada mais é, na verdade, do que uma cerimônia religiosa de casamento, que tem um significado tanto espiritual, quanto familiar, quanto social. Em termos da própria palavra bênção em coreano, que significa orar pela bênção, a gente pega uma explicação do próprio Reverendo Moon, que é o fundador da Igreja da Unificação. A bênção de amor é a mais extraordinária, a mais fundamental origem da vida, que representa o compromisso mais precioso com o cosmos. Começa com homem e mulher que se juntam em um matrimônio sagrado. Quando se ora pela bênção, a melhor bênção que se pode pedir é a bênção do amor. E assim, a Igreja da Unificação refere-se ao casamento como a bênção. Quando mencionamos a palavra bênção, o que realmente significa é que nos casamos em matrimônio sagrado através dos verdadeiros pais, na presença de Deus. Agora vamos para 5 perguntas sobre esse tema que com certeza vão te esclarecer mais. Por que a Igreja da Unificação faz casamentos em massa? A ideia central aqui é que a bênção, ela não é simplesmente algo individual, mas ela representa um movimento. A bênção, ela expressa um ideal coletivo e não apenas um evento privado, porque o foco não é simplesmente o meu casamento, mas sim unir famílias com o propósito de estabelecer a paz. Os casamentos em massa, promovidos pela Igreja da Unificação, representam compromissos públicos e ao mesmo tempo responsabilidade social. Já teve bênçãos presenciais com mais de 35 mil casais, que uniram países e culturas diferentes e também representaram a união prática entre nações. Até mesmo houve bênçãos, casamentos coletivos da Igreja da Unificação na ONU, que justamente mostram a ideia externa de unir duas culturas, de unir duas nações e na verdade montar um caminho para a paz. Então a ideia é bem simples. A bênção, ela é muito mais do que um encontro individual de duas pessoas, mas representa um movimento em busca da paz. E justamente famílias saudáveis são capazes de construir sociedades saudáveis. E justamente por ter esse contexto de coletividade é que as bênçãos, os matrimônios sagrados da Igreja da Unificação são conduzidos de forma pública e coletiva. As pessoas são obrigadas a casar? Basicamente não. A ideia aqui dentro da Igreja da Unificação é que existe sim a participação de líderes e também dos pais no processo de preparação para a bênção, mas jamais vai existir a ideia de imposição. A bênção, ela é um casamento centralizado em Deus e ela não existe com base apenas em sentimentos e propósitos individuais. E como é que é a indicação dentro da Igreja da Unificação? Basicamente, os líderes e principalmente os pais, eles podem indicar candidatos para os seus filhos. Os líderes podem orientar e aconselhar os jovens da Igreja da Unificação sobre como encontrar a pessoa ideal. Mas acima de tudo, a escolha é pessoal. Pegando uma referência oriental, a gente vai perceber que o casamento no Oriente não é apenas a união de duas pessoas, mas a união de duas famílias. E é por isso que é normal os pais se envolverem na preparação para este casamento. Mas acima de tudo, dentro da Igreja da Unificação, por mais que haja a indicação dos pais, por mais que haja o aconselhamento dos líderes, nunca essa escolha vai ser baseada em imposição. Por isso, a indicação pode existir, mas a decisão final sempre pertence às pessoas. 3. É necessário guardar a pureza para receber a bênção? A ideia central aqui para esse argumento é que sim. É muito importante guardar a pureza como preparação para a bênção. O amor verdadeiro, ele é um princípio religioso que existe dentro da Igreja da Unificação, que entende, na verdade, o conceito de amor verdadeiro da seguinte forma, como algo absoluto, único, eterno e imutável. E já que justamente Deus é essa essência de amor verdadeiro, então acredita-se que Deus já tem a pessoa ideal para cada pessoa, que de alguma forma já preparou cada um desses casais que vão receber a bênção. Por isso, é muito importante que a vida prévia à bênção, ao casamento, seja uma vida de preparação. Existem muitos grupos cristãos que têm o mesmo pensamento centralizado nas escrituras bíblicas de que o casamento deve exigir um período de preparação e o que se centra nessa preparação é a pureza. Por isso, o trabalho da igreja aqui neste contexto é ajudar as pessoas a encontrarem a pessoa certa e não experimentar relações. Por isso, a pureza, ela não é repressão, mas na verdade um ato de proteção do amor. Porque alguém escolheria receber indicação de um líder em vez de procurar seu cônjuge por conta própria? A ideia central para responder essa pergunta aqui é que a bênção é um casamento centralizado em Deus e não apenas baseado em afinidade pessoal. Então a bênção não começa com duas pessoas que se gostam, mas na verdade pessoas que se prepararam, que partilham valores, que têm o mesmo ideal de família e que querem formar um lar com Deus no centro. Então a indicação para a preparação da bênção, ela faz muito sentido se o centro do casamento é Deus e se a escolha não se baseia apenas em atração, sentimento ou afinidade momentânea. O papel de um líder aqui é ajudar
ajudar no desenvolvimento da maturidade espiritual. Os líderes da Igreja da Unificação e também os pais que também têm essa responsabilidade dentro da Igreja da Unificação não é escolher baseado nos seus próprios sentimentos pessoais, mas orientar a partir de princípios de responsabilidade e de cuidado com aquele futuro casal. Acima de tudo, a gente não pode esquecer que a decisão final, ela continua sendo pessoal. O que existe é o papel de um líder orientando e também o que existe é o papel dos pais orientando e guiando, mas a escolha permanece pessoal. Quando Deus é o centro do casamento, a forma de se preparar e também de escolher o seu futuro cônjuge também vai mudar. A bênção substitui o casamento civil? Não, porque são compromissos bem diferentes. O casamento civil, ele é essencial no sentido legal, jurídico e social. Já a bênção, ela representa um compromisso espiritual feito perante Deus. Eles se complementam, mas eles não competem um com o outro. É essencial que se faça o casamento civil após o recebimento da bênção. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu agradeço de coração pela sua participação. E olha, a ideia desse vídeo aqui foi de esclarecer e não de convencer. Então, se você tem alguma outra dúvida, se você tem algum outro questionamento sobre a Igreja da Unificação, não hesite. Procure os canais oficiais da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, a Igreja da Unificação, e entre em contato com algum pastor local, com algum representante. Eles com certeza vão ficar muito felizes de te receberem e te apoiarem nesse processo de conhecimento. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.